Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 20. Livro de Lucas, capítulo 20, que vai falar a respeito do batismo de João. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando Cristo, o povo no templo e anunciando o Evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos. Esse povo, esses sacerdotes, os escribas, os anciões, esse povo são um povo israelita, que seguia a lei de Moisés, E falaram-lhe dizendo: dize-nos com que autoridades fazem estas coisas, ou quem é que te deu esta autoridade? Perguntando a Cristo, porque eles se apartaram da lei de Moisés, se apartaram, as tribos, tudo, e foram para a legião do mal. Aí se perderam tudinho, Ele, como eu li no vídeo anterior, Cristo dizendo que veio, buscar os que estavam perdidos. Quem é esse povo que estava perdido? O povo israelita, o povo da tribo de Judá, as outras tribos também. Esses sacerdotes aí, esses sacerdotes, esses escribas, esses anciãos, que eram gente que tomava conta da casa de Deus, aquela que que foi construída, pelo filho de Davi, E destruíram esse templo. Depois ele foi reconstruído, depois, que o povo que foi preso por Nabucodonosor, e depois o rei Ciro resgatou esse povo todinho lá da Babilônia, e trouxeram ele e restauraram Jerusalém e o templo também, Esse templo depois foi abandonado. Como eu li no vídeo anterior, esse mesmo templo lá em Jerusalém, fizeram um mercado público nele, O povo negociava, iam para lá, porque era um prédio grande, Então o povo tornaram essa casa, que era a casa de Deus, em um mercado público, Quando Jesus chega lá, tá todo mundo vendendo, trocando, até enganando, roubando lá dentro, Porque um templo grande era, um templo, e o povo, em vez de estar só pregando a palavra da lei de Moisés nesse templo da época, eles não estavam mais fazendo essas coisas, Os sacerdotes, os escribas, os anciãos, não estavam dando mais culto para o povo israelita, para a tribo de Judá, que se tornou muito rebelde, e as outras também, e também esses sacerdotes, esses escribas e esses anciãos, que abandonaram a casa de Deus, e foram para a legião do mal, onde lá eles constroem outros templos, bota seus ídolos lá, seus deuses, suas estátuas, porque eles foram atrás da palavra do homem e não da palavra de Deus, como está escrito lá em Isaías: maldito o homem que confia no homem, Por isso que esse povo aí, que era de Deus, confiou no homem e não em Deus, Por isso que Deus falou essas coisas: maldito o homem, está amaldiçoando esse sacerdote,
esse povo que era de Deus, né? Porque ele, de vez de confiar na palavra de Deus que estava escrita e nos profetas que Deus enviava para ele, ele não estava confiando, né? Eles estavam matando os profetas, né? Estavam apedrejando, estavam encarcerando, fazendo de tudo com os profetas que Deus enviava para exortar esses sacerdotes, esses escribas, esses anciãos e o povo em geral, que era a herança de Deus, né? Mas, nos últimos tempos, como Deus enviou Isaías, Jeremias, Zacarias e Malaquias, esses quatro últimos, né? Deus enviou tentando resgatá-los e não conseguiu. Aí Deus envia seu filho para se tornar em carne como eles, né? Para tentar resgatá-los, né? Para tentar resgatá-los. Lá no vídeo anterior está escrito que Cristo veio, né? Cristo veio para resgatá-los, né? Mas só que eles não querem mais saber de Deus. Eles estão agora, porque eles não querem mais saber de Deus? Porque nesse tempo aí não tem pregação de salvação, né? De vida eterna. Está tendo agora com Cristo. E lá nesse tempo aí eles só querem saber de ganhar dinheiro, de se enriquecer, é como nos dias de hoje. O povo não tem temor a Deus, né? Eles criam as igrejas falsas, colocam os pastores crucificados dentro dela para enganar o povo, tudo por causa do dinheiro. Por isso que a igreja de Deus não seguiu, né? A antiga, né? Não veio, não deu continuidade, né? Mas nos dias de hoje tem a igreja de Deus verdadeira pregando a verdade do Evangelho. Tem, se vocês procurar vai achar, né? Tem a igreja de Deus. Agora, cuidado também que tem igreja de Deus falsificada, né? Tem igreja de Deus criada pelo homem também. Eu vi uma chamada Igreja de Deus Pentecostal, né? Pentecostal, que cobra dízimo, faz aqueles alarde todo que essas outras fazem, mas prega o engano também, né? Então não serve, né? A verdadeira igreja não prega engano, ela prega a doutrina de Cristo verdadeira, da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. Tem até uma aí que é internacionalmente, e essa é verdadeira, né? Com certeza, né? Muitos não querem acreditar, contradizem porque eles já estão acostumados a enganar o povo e a verdade quando aparece dói, né? A verdade dói, né? Para muitos, a verdade para aqueles que estão seguindo a mentira, quando a verdade aparece, eles não querem aceitar a verdade e acham que essa verdade que está chegando é uma mentira, né? Eles não querem ler a Bíblia para investigar. As falsas igrejas ensinam certas coisas, mas eles vão com a Bíblia debaixo do braço, nem sequer abre quando chega dentro da igreja para constatar se aquilo que o pastor está falando, porque na maioria das vezes os pastores de hoje, ele lê um versículo e relata aquele versículo. Mas um versículo ele vem seguido de muitos versículos. Ele não vem seguir, porque o povo diz, tem o versículo, né, esse versículo, e tem outro versículo que vai dar a sequência dele. Não é assim que funciona. O povo tem essa mania, mas não é assim que funciona. Tem que ler a história completa para quando chegar naquele versículo, os outros anteriores vai dar o apoio para aquele que a pessoa está lendo, né? É isso que se deve ser feito, né? Para que a pessoa entenda. Mas pega um versículo, vamos supor. Pega um versículo, vamos supor, os de Malaquias, que eu vou falar para os tempos de hoje, os dias de hoje, né? Os de Malaquias, né, que é 8, 9 e 10. É os principais dos pastores enganadores de hoje, né? Por exemplo, está lá. Porque os falsos pastores enganadores, eles fazem isso. Ele pega um versículo, aquele versículo, isola ele
e implanta, né? Digamos assim. Vou fazer aqui a comparação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Está na Bíblia, é bíblico, é Malaquias falando. Trazei todos os dízimos para a casa do tesouro. E aí terás mantimento na sua casa. É verdade, está escrito, tudo bem. Mas eles não lê que isso Malaquias está falando para o povo israelita. Né? E que é uma admoestação, porque eles estão pegando o dízimo e não estão distribuindo com a viúva, com os órfãos, com os estrangeiros. Os sacerdotes estão pegando os dízimos para ele. Né? E Deus enviou Malaquias para repreender essa ação que ele está fazendo. Né? Que dízimo não é dinheiro. É boi, é vaca, é carneiro, é bode e os alimentos que o povo plantava na época, né? Então eles estavam pegando esses dízimos que o povo estava levando, em vez de levar lá, que é de ano em ano, lá para a casa do tesouro, para guardar, para dar de comer os órfãos, as viúvas e os sacerdotes que trabalham na casa de Deus. Não. Eles estão pegando essas coisas, o cara dá 10 boi de dízimo, bota lá na minha fazenda. Dá 10 carneiros, bota lá na minha fazenda ou então vende para outro. Era isso que eles estavam fazendo, os sacerdotes, por causa da ganância. Né? Eles cresceram o olho e como eles estão, né, ouvindo o homem e não a Deus, né? Eles estão ouvindo o homem e não a Deus, aí eles estão fazendo isso. Por isso que evoluiu para os dias de hoje. Né? Essa prática, né, de criar falsas igrejas, falsos pastores e enganar o povo. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. Mas só existe uma igreja só, é um só corpo. O corpo é a igreja. Eu vou ler isso para vocês ainda, porque não chegou a hora. Acompanhe os vídeos que eu vou ler isso para vocês. Tem o corpo é a igreja. Né? É um só corpo, está na Bíblia, é um só corpo, uma só igreja. Que igreja é? A igreja de Deus. Né? Mas o povo tem mania, não, a igreja somos nós não somos igreja, nós somos membros da igreja, é diferente. Nós não somos igreja. Né? Eles querem dizer que é a igreja porque tem aquele versículo que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, por isso que ele diz que nós somos a igreja, é por causa desse versículo. Né? Mas não tem nada a ver uma coisa com outra. O templo é templo do Espírito Santo de que forma? Se você não enganar, se você não mentir, se você não roubar, se você não adulterar, se você não se prostituir, né? E etc, etc, etc. Aí o seu corpo será um templo para habitar o Espírito Santo. Por que para habitar o Espírito Santo? Porque você está seguindo a Deus fielmente, com amor, e não está fazendo as coisas contrárias a Deus. Por isso o Espírito Santo vai habitar em seu corpo, né? Vai habitar em seu corpo. Aí está denominado que o nosso corpo é um templo, né? Por conta que o Espírito Santo habita nele. Mas não é por conta desse versículo que nós somos a igreja, não. Né? Nem 4 paredes também é uma igreja, não, é um local de reunião da igreja. Né? Agora, coloca-se o nome que é para o povo saber que ali tem uma igreja. Que igreja é essa que está naquelas 4 paredes? Qual é essa igreja? Alguém sabe? É Cristo. Né? Que se reunimos com a verdadeira doutrina de Cristo, o verdadeiro mandamento de Cristo, né? Dentro de 4 paredes, para louvar, para adorar, para falar as verdades que ele deixou. Então, ali, aquela comunidade reunida, né, está na igreja. E quem é a igreja? A palavra de Cristo, né, que ele deixou para nós. Né? Aí, como estamos reunidos na igreja de Deus,
é bem viável que se coloque na frente da casa de reunião igreja de Deus. Não tem crime nenhum nisso, né? Não tem. Mas nós não somos igreja, quem fala essas besteiras é como dizer também, Deus odeia o pecado e ama o pecador. Como é que Deus vai amar um pecador? Não vai. Deus não vai amar um pecador. Deus vai amar o pecador se ele abandonar o pecado. Aí sim, Deus vai amá-lo. Deus está de olho nele, mas ele é pecador, né? Esse amor está em paralelo, esperando a resolução do pecador deixar os pecados para que Deus receba ele. Porque se você é pecador, vive no pecado, vive adulterando, roubando, matando, enganando, mentindo, Deus vai amar você desse jeito? Não vai, meu querido. Apesar que Deus tem amor por todos nós, né? Aquele amor que Deus sente por você está preso. Está preso. Ele não pode dar esse amor a você porque você está sendo rebelde para Deus. Como é que ele vai amar? Por exemplo, vou dar outro exemplo, né? Vou dar outro exemplo. Seu filho é um ladrão, um matador, né? Você ama ele, mas você quer ele dentro da sua casa? Você não quer, rapaz. Ele é um matador, é um estuprador, faz tudo quanto não presta. É seu filho, você ama ele, mas você quer ele ali, você é uma pessoa de uma boa índole, temente a Deus, você vai querer essa pessoa ali dentro? Não, mas você pode exortar ele para trazer ele para você, né? Pelo amor que você tem, né? Assim mesmo, da mesma forma é Deus, né? Eu sou um pecador, eu vivo fazendo pecado, Deus não gosta de pecado, eu vivo praticando, como é que Deus vai gostar de mim, eu dessa forma? Não tem como, não tem. Mas Deus está ali com o seu amor pronto para me dar. Basta eu deixar as práticas erradas. É assim, simples, né? Porque veja só, se você é um pecador, Deus ama, como vocês dizem aí, que Deus ama o pecador, quando for no último dia, Deus não ama, vocês não estão dizendo que Deus ama o pecador, né? Quando for no último dia, esse pecador que está fazendo todo pecado todo dia, vai chegar a hora do arrebatamento final, onde vai se transformar paraíso e lago de fogo, onde vai ser dividido as partes, né? Aí você é pecador, nunca deixou, nunca se arrependeu. Chega a hora do julgamento, aí você chega lá perante Deus e que Deus vai dizer, oh, você não se arrependeu e nem vou me arrepender. Deus vai amar essa pessoa, para onde é que Deus vai colocar essa pessoa? Não é no lago de fogo? Como é que Deus vai amar um pecador? Não vai. Ele tem o amor guardado para essa pessoa, mas para ele ter o amor de Deus, ele tem que se arrepender dos maus atos que pratica, para poder Deus dar o seu amor a ele e libertar a sua alma da maldade. Aí sim. Mas não venha com essa, Deus odeia o pecado e ama o pecador. Não ama, Deus não ama o pecador. Deus tem o amor dele para esse pecador, mas para Deus colocar o seu amor nesse pecador, ele tem que deixar as mal práticas que faz, né? Tem que deixar. Isso é dito dentro das falsas igrejas que tem por aí, porque essas pessoas que falam essas coisas, elas são pecadoras demais, têm um coração duro, é invejosa das irmãs que vai para a igreja junto com ela, as doutrinas que ela recebe. Não é doutrina de Deus, é doutrina de homem, é mandamento de homem. Por isso que eles falam essas coisas, né? Eles não têm um entendimento da doutrina de Cristo. Não tem essa igreja, não tem essa ideia aqui dizendo que Deus ama o pecador. Não, Deus tem o amor do pecador, mas só se ele se arrepender das práticas que faz. Aí sim, Deus vai voltar a amá-lo. Mas se você é pecador, Deus não vai gostar de você de maneira alguma. Porque se Deus amasse o pecador,
Ele não tinha destruído Sodoma e Gomorra, ele não tinha destruído a primeira geração. Porque todos eles, a legião do mal, fez tudo quanto não presta em Sodoma e Gomorra. Até as crianças, né? Até as crianças de Sodoma e Gomorra eram mal, né? Era perversa, era pecadora, já daquele tempo. E por que Deus não ama o pecador? E por que destruiu a todos? Né? Por que destruiu a todos? Porque Deus destruiu a primeira geração, que era tudo pecadora. Como é que Deus vai amar o pecador? Não pode. Não pode. Ele odeia o pecado e odeia também o pecador. Agora, se o pecador deixar o pecado, aí sim Deus volta a amar ele, né? E dá vida eterna. Né? Dá vida eterna, dá salvação. Mas se você continuar, meu querido, não. Você é crente, mas chega um irmãozinho seu na sua porta, deu umas molinhas, pelo amor de Deus, você pá, bate a porta, tem não. Que crente é você? Que cristão é você? Né? Se um vizinho seu lhe xinga, né, em vez de você perdoar, de orar por ele, não. Você vai lá, vai dar parte, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não é verdade? É verdade. Né? Então vamos continuar, que senão toma muito tempo, né? Aí sobrevieram, né, os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos e falaram-lhe a Cristo, dizendo: dize-nos com que a autoridade fazem essa coisa, ou quem é que te deu esta autoridade? Porque esse povo israelita, eles não estão, depois de tanto milagre que viram, né? Depois de tantas maravilhas, e agora Cristo fazendo essas coisas, aí porque Cristo veio para tentar resgatar, aí ele diz, quem deu autoridade, porque ele está na carne, né, como eles, né, está sendo homem como ele, aí ele está dizendo, quem foi que te deu essa autoridade para fazer essas coisas, né? E respondendo ele, disse-lhe, também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, Cristo perguntou a esses sacerdotes, esses escribas, né? O batismo de João era do céu ou dos homens? Né? Porque João Batista veio antes de Cristo batizando por arrependimento para introduzir a Cristo, né? E Cristo vai falar, Cristo não vai batizar ninguém, mas ele vai introduzir o batismo. E João foi a sequência de Cristo, né? Por isso que daí para trás de João, para trás, para frente, a lei de Moisés não tem valor mais. Quando João entra, né? João Batista chega, né? Aí a lei de Moisés parou ali, né? Aí Cristo está perguntando o batismo de João, porque antes de Cristo chegar era João Batista que estava dando as ordens, batizando, ensinando parte da doutrina de Cristo para esse povo, né? Muitos já estavam acreditando porque tinha uma mínima porcentagem que era do povo israelita, do povo da herança de Deus, que ainda creia em Deus, né? Por isso que se batizava, né? E outro gentil também, que estava do outro lado seguindo a ele, também se batizavam. Mas os que se tinham ido para a legião do mal, é o que está fazendo isso aí, né? Estão replicando a Cristo, por Cristo está pregando a doutrina dele e fazendo certos milagres, né? Para esse, na carne, que Deus mandou ele na carne, que é para ficar igual a eles, para ver se eles, né, acreditam, né? Aí ele pergunta, com que autoridade fazem essas coisas, né? Os sacerdotes, os escribas e os anciãos perguntando a eles, o povo que era seguidores da lei de Moisés, né? Por quê? O que é autoridade? Aí ele diz, o batismo de João era do céu ou dos homens? Né? Porque eles acreditam no homem, eles não estão acreditando em Deus, né?
Por isso que eles estão indagando essas coisas para Cristo, né? Esse sacerdote aí, né? Por isso que eles estão indagando a Cristo, porque eles estão crendo no homem e não na palavra de Deus, né? Por isso. Aí Cristo lhe responde, e eles arrazoavam entre si, né? Estavam conversando entre si, né? Porque João Batista estava batizando e Cristo perguntou se era batismo de homem ou era batismo do céu. Aí eles conversando um com o outro, se entendendo lá, para saber que era o que decidia para responder, né? Dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá então por que não o creste. Entre eles conversando, né? O sacerdote, os escribas e os anciãos conversando entre si, né? Ficaram lá conversando entre si quando Cristo perguntou se o batismo era do céu ou era de homem. E eles ficaram lá perguntando. E ele entre si dizendo, se a gente dizer que é do céu, ele nos dirá, então por que vocês não creram, né? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, por causa que eles são seguidores ainda da lei de Moisés, né? O povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta, né? Entre eles estão fazendo essa combinação. Aí, o que é que eles vão dizer? E responderam que não sabia de onde era. Tá vendo? Esse povo aqui que está falando que Cristo está conversando com ele, esses sacerdotes, esses anciãos e esses escribas que está aqui com Cristo nesse debatezinho, ele era os seguidores de Deus. Eram, né? Porque não foi todos que saíram, não. Foi 90% que saiu, 10% ficou, a mínima parte, né? E esse que está aí agora conversando com Jesus, eles eram de Deus, eles têm a lei de Moisés na mente deles, né? E só que a lei de Moisés não tratava de batismo, né? Não tratava de vida eterna, não tratava de salvação, porque era uma lei olho por olho, dente por dente, né? Você vê logo que aqui, se ele responder uma coisa errada, eles vão ser apedrejados. E naquele tempo era assim, na lei de Moisés, morria mesmo, era a lei da pedra, né? Isso está na Bíblia, eu ainda vou ler isso para você, mais na frente, na sequência. A lei de Moisés era a lei da pedra, a lei que mata, né? E eles estão dizendo aqui, se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, né? E eles vão morrer apedrejados. Pois tem por certo que João era profeta. Muitos sabem que João era o profeta. E se ele fosse responder que era do homem, eles iam morrer apedrejados, né? Então ele respondeu que não sabia, né? Mas com certeza eles sabem, mas negam, porque eles saíram de Deus e foram para a legião do mal, né? E estão na legião do mal. Então, não é bem para eles receber a verdade, mesmo eles sabendo da verdade. E Jesus lhe disse, tampouco vos direi com que autoridade faço isso. Então Deus não vai dizer, porque eles têm que acreditar, né? Porque quando Deus envia Cristo para esse próprio povo aí, Cristo foi enviado para o povo israelita e as outras tribos, né? E os gentios que conviviam com ele, para resgatar, porque eles se bandearam para a legião do mal, né? Então Cristo não respondeu. Também eu não vou dizer que a autoridade é essa que eu tenho, né? Jesus lhe disse, tampouco vos direi com que autoridade faço isso. O capítulo é o 20 de Lucas aí,
né, o capítulo 20 de Lucas, o versículo é o 9 e é uma parábola, né? Uma parábola que também está lá em Mateus, está lá em Marcos, né? E também aqui no livro de Lucas, que é dos lavradores maus. Né? E começou a dizer ao povo, né? Porque ele está pregando. Ele começou a dizer ao povo esta parábola. Certamente, prestem atenção, vocês que estão vindo aí, me estão ouvindo eu ler a Bíblia, falar da palavra de Deus, presta atenção nessa parábola, né? Presta atenção, porque a Bíblia, uma parábola é um enigma, ela é enigmática, né? Então tem que ter muito raciocínio para poder entender e discernir o que ela significa, né? Então, o povo disse essa parábola para certo homem plantou uma vinha. Que homem é esse? É Cristo que chegou e está plantando a sua doutrina, seu novo mandamento, né, para esse povo aí. Mas ele não quer dizer que é ele, né? Ele está dizendo que é um homem. Né? Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. Né? Que é Cristo que está vindo, né? Deixando a sua doutrina, deixando seus mandamentos nesse tempo aí, até os dias de hoje, e ele vai-se embora, não? Ele não vai-se embora quando ele morrer, ele não volta lá para o céu, né? Depois ele não vai vir, que é como se fosse esse homem aqui que plantou a vinha. A vinha é a doutrina que ele está deixando, né? As palavras dele, que ele está ensinando para esse povo aí nesse tempo. E também para os dias de hoje, né? Isso é o que significa essa palavra. Esse homem é Cristo, né? Essa vinha que está sendo plantada é a doutrina de Cristo, é os mandamentos de Cristo, né? E ele está arrendando. Que arrendando? Esse arrendamento, ele está passando esses ensinamentos para os apóstolos, né? Que é os arrendeiros, né? Que é o que está recebendo essa doutrina. O povo também está recebendo. Mas o que vai tomar conta da doutrina de Cristo são os apóstolos que estão com ele, né? Que são aqui, são os que arrendou, né? São os lavradores, são os que plantam, né? São os que plantam depois que o dono foi, é o que vai tomar conta, que é os lavradores, né? É o que vai tomar conta do que Cristo plantou, que é a sua doutrina, a sua palavra, né? Então, vamos continuar. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a, né? Por exemplo, Cristo está deixando a sua doutrina e quem vai tomar conta dela, quem é? Quem é? Os apóstolos, né? Que foram escolhidos por Deus para tomar conta da vinha aqui no caso, né? E partiu. Partiu quem? Cristo não vai morrer e não vai partir, não vai voltar para o Pai. E deixou quem? Os lavradores tomando conta da palavra, da doutrina, ensinando, né? No tempo próprio, mandou um servo aos lavradores, né, para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando, mandaram vazio, né? Então, eu vou modificar aqui o termo, porque, né, esse certo homem, porque Cristo está pregando a palavra de quem? Do Pai, de Deus que enviou ele, e Deus é quem está dando as instruções a ele. Então esse homem aqui não é Cristo, é Deus, né? Esse homem aqui é Deus, e Cristo é o que está plantando, né? E quando ele vir, que é o Cristo mesmo, que ele vai vir novamente para ver o que os lavradores fizeram, né? E no tempo próprio mandou um servo
aos lavradores para que ele disse dos frutos da vinha, mas os lavradores espancando deram. Pronto, né? Essa parábola aqui é o povo israelita, né? Que Deus deu essa vinha para eles tomar conta, né? Deus deu para ele tomar conta, né? Que é o sacerdote, né? Os escribas para tomar conta, só que eles, quando Cristo quer agora que veio, né? Para colher, que eles agora estão apartados, né? Eles não querem saber. Aí o que é que vai fazer? Vai espancar, né? Vai espancar Cristo, né? E ele vai voltar vazio, né? Vai voltar vazio, porque esse povo que Deus mandou Cristo resgatar, não vai aceitar Cristo não, né? Esse povo que Cristo veio resgatar aí, ele não vem para Cristo, Cristo vai voltar, né? Cristo vai voltar sem ter resgatado eles, porque eles não vão aceitar. Eles não vão aceitar, entendeu? Agora, o motivo dessa parábola, Deus envia, né? Cristo vai plantar, que é o povo lá israelita, quando recebeu, né, o mandamento de Deus e tudo, para ele seguir direitinho. Aí manda Cristo e vão acabar espancando ele, né? E mandando ele, mandaram, né? Não estão dizendo que aqui, porque é enigmático, né? Ele vai voltar, esse filho que veio, essa pessoa que veio, buscar o fruto, né? E não teve fruto, porque eles se bandearam para a legião do mal. Então Cristo vai morrer e vai voltar vazio. Porque Cristo não vai conseguir resgatar o povo israelita, o povo da tribo de Judá também, muito rebelde, e as outras tribos. Porque os ceifeiros são muitos, né? Não, a seara é grande, mas os ceifeiros que estão aqui da lei de Moisés são bem pouquinhos. Estou botando assim 10% do que sobrou, né? E Cristo veio buscar os 90%, mas vai voltar vazio, porque esses 90% não vai querer voltar, os que eram a herança de Deus. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também e afrontando, mandaram no vazio. Porque também não só foi Cristo que veio para exortar esse povo, né? Ele está falando para quem? Para os sacerdotes, os escribas e os anciãos, que eram povo de Deus, que era da herança de Deus, que estão apartados, que estão retrucando Cristo. Cristo está falando para eles, né? E não veio muito, Deus mandou vários, né? Eu vou falar dos últimos, porque os outros já estão muito para trás. Vou falar dos últimos. Isaías, Jeremias, Zacarias e Malaquias. Que veio até falar do dízimo que ele estava pegando e usando para ele. Não estava alimentando as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros, nem os próprios sacerdotes. Ele estava, alguns sacerdotes que não estavam bandeados, ele não estava alimentando mais. Estava pegando e ficando para eles, né? Então, esse povo que Deus enviou também voltaram vazio. Não conseguiram. Não conseguiram resgatar esse povo. Então, eles voltaram vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, né? Mas ele ferindo também não deu resultado. E disse o Senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho, que agora é o Cristo, né? Mandarei meu filho. Ele mandou outros profetas, né? Para dizer a eles que eles estavam errados, que não abandonasse a lei de Moisés, que seguisse direitinho, mas eles foram na conversa dos homens daquele tempo, né? E estão acreditando nos homens e não na palavra de Deus, nem nos profetas, que os profetas, mesmo eles tendo a lei de Moisés, os profetas
estava sempre dando instrução, né, que Cristo ia vir, e como eles não aceitaram. E agora, por último, né, que agora chegou a vez de Cristo, né, nessa parábola. E disse o Senhor da vinha, que é Deus, né, que farei? Mandarei o meu filho amado, que é Cristo, né? Mandarei o meu filho amado, que é Cristo. Talvez que ele, vendo, o respeite, que é o povo israelita que está na legião do mal. Desviou-se 90%. O israelita, as tribos, a de Judá, que era mais rebelde, e os israelitas eram os mais rebeldes. Aí Deus envia seu filho para esse povo aqui, né? Aí ele disse, vou enviar meu filho, só assim, meu filho, eles vão respeitar, né? Mas, vendo os lavradores, que era os sacerdotes aí, né? Que eram os escribas, os anciãos que davam a instrução ao povo israelita, eles deixaram de dar instrução e foram para o outro lado, para a legião do mal, abandonando a legião de Deus, né? E que aí entre si eles arrazoavam de novo, ficavam, né, comentando, e aí, o que é que a gente faz, né? O que é que acontece? Tá. Aí dizendo, este é o herdeiro, né? Matemo-lo para que a herança seja nossa, né? Então, é isso que vai acontecer. Eles, Cristo veio resgatar eles, né? Esses lavradores aí, que é esse sacerdote que está conversando, só que ele não vai entender isso, né? Esses sacerdotes, esses escribas e esses anciãos e todos os outros rebeldes, o que é que vai fazer? Vai mandar matá-lo, o Filho de Deus, né? Deus vai enviou, e assim eles vão matar. E lança-no fora da vinha, e o mataram, que ele fará, pois, o Senhor da vinha. Quando ele diz, lançando fora da vinha, né? Porque Cristo vai morrer fora de Jerusalém. Eles vão matar ele, crucificar ele fora, ele não vai morrer lá, vai morrer fora, vão levar para um monte a parte para matar ele lá, né? E irá, né, e destruirá estes lavradores e dará a outro a vinha. E ouvindo ele isto, disseram, não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse, que é isto? Pois que está escrito, a pedra, né, que os edificadores reprovaram, essa foi feita, né, cabeça da esquina. Em outras traduções é diferente, né? Porque a pedra aí, né, é Cristo, né? Mas olhando para eles, né, disse, que é isto, pois, que está escrito? Perguntou. A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita, outra tradução, mas aqui botaram cabeça da esquina, mas não é cabeça da esquina, é outro nomezinho, né? Então, essa coisa aqui, a pedra, né, que era o templo, né, onde Deus estava lá, né, eles pegaram, deixaram, né, reprovaram, né, reprovaram e ficou lá como se tivesse em uma esquina. E os edificadores, porque está falando edificadores, né? A pedra que os edificadores reprovaram. Quem é esse edificador? Esse sacerdote aí que estava dentro da casa de Deus, né? Que eles reprovam, eles não estão mais lá, eles reprovam. Esses edificadores, ele está falando do povo que reconstruíram o templo, que estava lá edificando o povo dentro desse templo, eles esqueceram, agora está feito como pedra de esquina, está abandonado. Até então
fizeram até um mercado público lá, né? Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó, né? E cair da pedra. Porque a pedra é onde tem o ensinamento de Deus, né? Se eles caírem por lá, da casa de Deus, da igreja dessa época aí, se eles caírem, né, ficará em pedaço, porque eles são pecadores, né? Deus não vai aceitar. E aquele sobre quem ela cair, a casa cair por cima dele, será em pó, porque também é Cristo que faz essas coisas, né? Então é isso aí. No capítulo 20, né, o versículo é o 19, capítulo 20 de Lucas, versículo 19, a questão do tributo, né, do imposto. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, né? Eles não estavam acreditando, não querem acreditar em Cristo, era um povo que era de Deus, está rejeitando ele, porque ele fala a verdade. Isso também no dia de hoje é assim, né? Se você chegar dentro de uma falsa igreja para expor a verdade, é capaz de você morrer lá dentro mesmo. Essa é real isso, é real, né? Então procuraram lançar mão de Cristo na mesma hora, mas porque tinha muita gente com ele. Porque entenderam que contra eles dissera esta palavra, né? Eles depois entenderam que Cristo estava falando era deles, porque eles eram o povo que seguia essa vinha, né? Que Deus deu a ele, que era a lei de Moisés, para ele fazer aquelas coisas que estavam na lei de Moisés. E eles, sacerdotes, eram os lavradores, né? Eram os lavradores, né? E que era que esse sacerdote fazia? Quando Deus envia, quando ele estava, né, bandeado para a legião do mal, Deus mandava o sacerdote para exortar ele, para trazer de volta. O que é que ele fazia? Matava, apedrejava, né? Prendiam, davam neles. Aí quando Deus resolve mandar Cristo para eles, né? Porque Deus mandou Cristo para esse povo, para o povo que era de Deus, para resgatá-lo. Mas só que eles não querem, como vocês estão vendo aí, eles não querem Cristo, né? Estão querendo pegá-lo. Só que como tem muita gente, eles estão aguardando aí um bom momento para poder pegar ele, né? Aí eles no final foi que entendeu que Cristo estava falando era deles mesmo. A parábola era contra ele. E observando, mandaram espias que se fingissem justos para o apanharem na alguma palavra e o entregarem à jurisdição e o poder do presidente, né? E perguntaram-lhe, porque esses pastores aí, esse povo que saíram do templo de Deus para ir para os templos dos ídolos, né, seguidos das doutrinas de homem, é um povo, né, que tem, os outros têm poder sobre ele, né, como o presidente mesmo, ele está falando aqui, para entregar a jurisdição do poder do presidente, né? E perguntou-lhe dizendo, mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. E nos lícito dar tributo a César, ou não? Né? Estão querendo pegar ele na surdina. E entendendo ele a sua astúcia, né? Porque não adianta uma pessoa querer. Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Então não adianta o camarada, né? Como esses escribas mandaram
esse povo fazer essas armadilhas aí para tentar pegar ele, né? E Cristo, sabendo a sua astúcia, disse: por que me tentais, né? Mostrai-me uma moeda de quem tem a imagem e a inscrição. E respondendo eles disseram: de César. E disse-lhe então: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Né? Quer dizer, tampou a boca dele. Se é para pagar tributo a César, paga. Se é para adorar a Deus, adora a Deus. Se é para seguir a doutrina da lei de Moisés, segue a doutrina da lei de Moisés, que era isso que eles não estavam fazendo nesse tempo aí, né? E não puderam apanhá-lo em palavras alguma diante do povo, e maravilhado da sua resposta, calaram-se, né? Porque eles tentaram pegar Cristo de surpresa, mas é perdido, né? Cristo é a sabedoria e o poder de Deus, né? Aí Cristo disse: não, se tem a cara de César, dá a César o que é de César. Se ele está cobrando imposto, paga os impostos. Agora, se vocês, né, não está assim dessa forma, mas é o que Cristo quis dizer a esse sacerdote e esse povo que mandaram para interrogar Cristo. Se vocês é de Deus, então segue os mandamentos de Deus, né? E obedeça a Deus. Foi isso que Cristo quis dizer para ele. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e maravilhado da sua resposta, ficaram calados, né? O capítulo 20 de Lucas ainda, e o versículo é o 27. Os saduceus e a ressurreição. E chegando-se alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de algum falecer, tendo mulher, e não deixar filho, o irmão dele tome a mulher, e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu, sem filho. E tomou o segundo por mulher, e ele morreu sem filho. E tomou o terceiro igualmente, não teve filho. E o último, depois de todo morrer, também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. E respondendo Jesus disse: os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento, mas os que forem havido por digno de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de se casar, e nem se é dado em casamento, né? Porque eles pensam que na ressurreição vai existir a mesma coisa, as mesmas coisas que existem aqui na terra, e não é dessa forma, né? Lá no céu não entra carne, nem entra sangue, vai entrar espiritualmente, né? Então lá não vai existir essa coisa de sexo, de marido, de pai, de mãe, todo mundo lá vai ser igual, né? Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos. Olha, como eu digo, do jeito que eu falei, são igual aos anjos e são filhos de Deus, sendo filho da ressurreição, né? Deu para entender, né? Então, é a resposta que Cristo deu para ele, porque a mulher ficou com os 7 irmãos, nenhum teve filho, e todos eles morreram, né? E eles acham que depois de, quando eles nascerem de volta, né, na ressurreição, ela vai ser mulher de tudinho de novo. Não vai ser assim, porque no céu não entra carne nem sangue, e serão todos transformados e serão como anjos, e todos vão ser filhos de Deus, como está escrito aí.
que os mortos hão de ressuscitar também. O mostrou Moisés junto da sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão e Deus de Isaque e de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo, alguns dos escribas disseram: Mestre, dissestes bem. E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. O capítulo é o 20 de Lucas, ainda na leitura, e o versículo é o 41. O Cristo, filho de Davi. E ele lhes disse: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Perguntou. Jesus censura os escribas, que perguntou essas coisas. E ouvindo todo o povo, disse-lhe Jesus aos seus discípulos: Guardai-vos dos falsos, guardai-vos dos escribas, que querem andar com veste comprida e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações, estes receberão maior condenação. Então, aqui, os escribas, que vai perguntar a Cristo, ele lhes diz: como é que dizem que Cristo é filho de Davi? O escriba perguntando. Como é que lhes disse, como dizem que Cristo é filho de Davi? Visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita. Davi disse, Davi diz no livro, Davi diz no livro de Salmos: disse o Senhor, não disse Davi, disse o Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Não foi Davi que disse, visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos, disse o Senhor, Davi está dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Até, ele está falando, o Senhor é Cristo, e o outro Senhor é o Pai. Tem que entender isso, por isso que a Bíblia é enigmática. Nesse salmo de Davi aqui, disse o Senhor, não foi Davi que disse. Davi é quem está falando dessa forma. Visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos, Davi é quem está dizendo no livro dos Salmos. Disse o Senhor, que Senhor é esse? Deus. Ao meu Senhor, que Senhor? O Filho. Quem está sentado à direita do Pai? Não é o Filho? Pronto. Então, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, meu filho, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. E se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? É nisso que esse escriba
não está entendendo a pronunciação. Deus está dizendo, assenta-te à minha direita, ou o Cristo está dizendo, assenta-te à minha direita, que eu punha os teus inimigos, inimigos de Deus, por escabelo de teus pés. Dos pés de quem? De Cristo, né? Os inimigos de Deus, por escabelo dos pés de Cristo, né? Se Davi lhe chama Senhor, como é? Aí os escribas dizem, se Davi lhe chama Senhor, como ele é seu filho, né? Jesus censura os escribas, né? Fica porque eles estão duvidando e também não estão entendendo esse salmo que Davi escreveu, né? E ouvindo, todo o povo disse Jesus aos seus discípulos, guardai-vos, né? Está falando para os discípulos dele, né? Para se guardar desses escribas aí, para que ele não fique falando mentira, né? Porque eles querem com veste comprida, andar com veste comprida, todo bonitão, né? E amam as saudações, né? Gostam de ser saudados, como nos dias de hoje, aqueles pastores, né? Os chefes das igrejas são saudados nas praças, né? Por estar bem vestidão e etc, etc. E quando chega no lugar, né, das sinagogas, querem sentar nas principais cadeiras, né, nos primeiros assentos, né, e nos banquetes, quando eles fazem, né, eles são os primeiros, né, é isso que está sendo relatado aqui. Que devoram as casas das viúvas, né, eles devoram, né, porque eles são avarentos. Esse povo que Cristo está falando aí são um povo que foi de Deus e que agora estão apartados de Deus, né? Estão servindo agora a legião do mal e não quer aceitar o que Cristo veio dizer para eles, né? Aí que devora as casas da viúva, fazendo por pretexto largas orações, estes receberão maior condenação. É os pastores de hoje. Vou dar uma paradinha por aqui, que Deus abençoe a todos, com muita paz, saúde, felicidade, prosperidade, principalmente muito amor puro em seus corações e que vocês estejam firmes na doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo e não nas doutrinas de homens e nos mandamentos de homens, e também saiam das falsas igrejas. Abandone os cães gulosos, os falsos pastores, que estudaram teologia diabólica para enganar vocês. Procure uma igreja de Deus, uma sala de reunião da igreja de Deus mais próxima, né? Cuidado, é a igreja de Deus, e essa se chama Membros Internacionais, porque ela está no mundo inteiro, né? Ela está no mundo inteiro, por isso que é membro da igreja, não, como é? Igreja de Deus, membros internacionais, porque é no mundo inteiro que ela tem membros, mas a igreja é a primitiva que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Isso está lá em Atos 20 e 28, né? Então ela tem local de reunião, né, da igreja de Deus, que é Cristo, né? Quando reunimos, estamos em comunhão com a igreja de Deus, que é Cristo, tá? Um grande abraço a todos, né? Voltarei com o próximo vídeo no capítulo 21 de Lucas, né? A pequena oferta da viúva pobre, né? Isso é a pequena oferta, porque quando Cristo andava pregando, se recolhia, né, oferta, né, voluntariamente, não pedida, mas voluntariamente. Então esse é o próximo vídeo, a pequena oferta da viúva pobre. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, compartilhe os vídeos para que outras pessoas
possa ver a verdade do Evangelho sendo falada, lida, né? E tenho dito,